Durante décadas, relatos sobre fenômenos aéreos não identificados foram tratados apenas como teorias da conspiração. Pilotos militares, operadores de radar, controladores de voo, soldados e até pessoas ligadas ao governo afirmavam ter visto objetos realizando movimentos impossíveis no céu. Objetos que aceleravam instantaneamente, mudavam de direção sem perder velocidade e desapareciam sem deixar rastros. Mas quase sempre essas histórias eram desacreditadas. Muitos desses relatos eram escondidos, classificados ou simplesmente ignorados. Durante anos, qualquer pessoa que falasse sobre OVNIs era automaticamente ridicularizada. Programas de televisão tratavam o tema como fantasia, a mídia evitava discutir o assunto seriamente e documentos militares permaneciam trancados atrás de classificações sigilosas. Mas algo começou a mudar. Nos últimos anos, governos ao redor do mundo passaram a admitir publicamente a existência de fenômenos aéreos que simplesmente não conseguem explicar. Vídeos militares reais começaram a aparecer, imagens capturadas por sensores infravermelhos, radares, câmeras de caças militares e sistemas avançados de rastreamento. Em muitos desses registros, objetos estranhos parecem desafiar as leis conhecidas da física. E foi justamente isso que reacendeu uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos: estamos realmente sozinhos? Em 2026, documentos ligados ao programa Pursuit, investigações do AARO e novos arquivos militares desclassificados voltaram a colocar o tema dos WAPs no centro das atenções do mundo inteiro. E quanto mais documentos aparecem, mais surgem relatos sobre possíveis entidades não humanas, espécies, seres, inteligências que supostamente teriam sido vistas em diferentes partes do planeta. Algumas dessas descrições aparecem repetidamente, mesmo em relatos separados por décadas. Hoje você vai conhecer as 4 espécies alienígenas mais citadas em documentos vazados, relatos militares, teorias envolvendo programas secretos e investigações associadas ao governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o governo americano passou a reconhecer oficialmente a existência de fenômenos anômalos não identificados. O termo UAP passou a substituir a antiga expressão OVNI, principalmente em documentos militares. O objetivo era tratar o fenômeno de forma mais técnica e menos associada à cultura popular. O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, conhecido como AARO, foi criado justamente para investigar casos envolvendo objetos e fenômenos que continuam sem explicação. Diversos vídeos analisados pelo órgão mostram objetos detectados por sensores infravermelhos voando próximos de áreas militares, oceano, bases aéreas e zonas estratégicas. Em muitos desses casos, os próprios operadores militares não conseguiram identificar exatamente o que estavam observando. Alguns vídeos mostram objetos acelerando rapidamente, outros parecem permanecer imóveis contra ventos extremamente fortes, e existem casos em que os sensores simplesmente perdem o objeto de forma instantânea, mesmo com rastreamento ativo. Embora nenhuma origem extraterrestre tenha sido oficialmente confirmada, diversos casos continuam classificados como não resolvidos, e é justamente essa falta de respostas que alimenta inúmeras teorias entre documentos vazados, testemunhos militares, relatos antigos e histórias envolvendo programas secretos. Algumas supostas espécies alienígenas passaram a aparecer repetidamente. Alguns acreditam que tudo não passa de desinformação. Outros acreditam que o governo sabe muito mais do que revela publicamente. E existem aqueles que acreditam que parte da verdade já começou a ser divulgada aos poucos. Os Greys são provavelmente a espécie alienígena mais conhecida da cultura ufológica. Antes de continuar, se você realmente gosta de espaço, fenômenos inexplicáveis e quer entender o universo de verdade, eu deixei na descrição
são um material muito completo de astronomia que explica tudo de forma simples e direta. Buracos negros, estrelas, galáxias, teorias do universo e muito mais, mesmo para quem ainda não entende nada do assunto. Foi o material que mais me ajudou a enxergar esses temas de outra forma. O link está na descrição do vídeo. Descritos como seres baixos, de pele cinza, cabeça grande e olhos negros extremamente grandes, eles aparecem em milhares de relatos espalhados pelo mundo. Muitas pessoas afirmam ter visto entidades com exatamente a mesma aparência, mesmo sem qualquer ligação entre os relatos. Em diversas histórias, os Greys aparecem associados a abduções. Pessoas relatam acordar paralisadas, sentir presenças estranhas ou lembrar de ambientes extremamente iluminados, com aparência semelhante a laboratórios. Alguns afirmam ter visto instrumentos metálicos, mesas cirúrgicas e criaturas observando silenciosamente. Existem também relatos envolvendo militares. Segundo algumas testemunhas, documentos secretos citariam encontros com seres biologicamente não humanos. Ex-agentes, ex-militares e pesquisadores ligados ao fenômeno WAP afirmam que o governo teria recuperado materiais e possíveis corpos ao longo das décadas, mas até hoje nenhuma prova definitiva foi apresentada publicamente. Mesmo assim, os Greys continuam sendo a espécie mais associada aos relatos de encontros alienígenas. Outra espécie frequentemente mencionada são os chamados nórdicos. Relatos descrevem seres altos, com aparência extremamente humana, cabelos claros, olhos claros e comportamento extremamente calmo. Segundo algumas teorias, eles seriam tecnologicamente muito avançados, diferente dos Greys. Os nórdicos costumam ser descritos como entidades pacíficas. Alguns relatos afirmam que eles demonstrariam preocupação com o futuro da humanidade, com guerras, tecnologia e destruição do planeta. O aspecto mais intrigante dessas histórias é que diversas testemunhas afirmam que eles poderiam se misturar facilmente entre humanos, como se passassem despercebidos. Existem relatos antigos que afirmam encontros silenciosos, sem violência e com mensagens envolvendo evolução espiritual, mas novamente nada disso foi oficialmente confirmado. E muitos pesquisadores acreditam que esses relatos podem ter origem psicológica, cultural ou até mesmo religiosa. Entre as teorias mais controversas estão os chamados reptilianos, descritos como entidades humanoides com características reptilianas, e eles aparecem em diversas narrativas conspiratórias. Alguns relatos afirmam que essas entidades poderiam possuir tecnologia extremamente avançada. Outras teorias dizem que eles seriam capazes de manipular estruturas de poder, governos, informações e permanecer ocultos da humanidade. Na internet, a teoria dos reptilianos se espalhou rapidamente ao longo dos anos. Vídeos, relatos, supostos vazamentos e montagens ajudaram a transformar essa teoria em uma das mais populares do mundo. Apesar disso, não existem evidências públicas verificáveis. Muitos pesquisadores consideram essas teorias apenas parte da cultura conspiratória moderna. Mesmo assim, o tema continua sendo um dos mais debatidos dentro da ufologia, e alguns relatos descrevem entidades que não se comportariam como vida biológica convencional. Esses seres são frequentemente associados a fenômenos interdimensionais. Diferente das teorias tradicionais sobre alienígenas vindos de outros planetas, essa hipótese sugere algo ainda mais estranho: a possibilidade de inteligências vindas de outras dimensões. Diversas testemunhas afirmam que objetos observados desapareciam instantaneamente, mudavam de forma ou realizavam movimentos impossíveis. Em alguns relatos, as testemunhas descrevem distorções no ambiente, perda da noção de tempo, interferências eletrônicas e sensações difíceis de explicar. Para muitos pesquisadores, talvez a
explicação não esteja apenas em outros planetas, mas em algo que a ciência ainda não compreende totalmente. Talvez o que estamos observando nem pertença à nossa realidade da forma como imaginamos. E talvez nunca descubramos toda a verdade. Talvez muitos desses relatos sejam apenas interpretações humanas de fenômenos ainda desconhecidos. Ou talvez a humanidade esteja diante da maior descoberta da história. Uma coisa é certa: os governos do mundo continuam investigando fenômenos que ainda não conseguem explicar. E novos documentos continuam surgindo. Novos vídeos, novos relatos, novas perguntas. Se esses relatos forem reais, tudo o que entendemos sobre vida, universo e realidade pode mudar completamente. E você acredita que estamos realmente sozinhos? Comenta aqui embaixo qual dessas espécies parece mais assustadora para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal Arquivo Restrito BR, porque ainda existem muitos arquivos que o mundo nunca viu.